Bem, nesse vídeo eu resolverei um outro problema a pedido de um dos alunos de uma das minhas disciplinas, cujo enunciado é o seguinte: encontre o volume da pirâmide com altura H e base triangular equilátera de lado A. Como é uma pirâmide desse tipo, tá? Você tem dois planos paralelos, você tem um triângulo contido, digamos, nesse plano aqui, que eu vou chamar de πH, certo? E você tem um vértice no outro plano, que é o plano π0, um ponto aqui no outro plano. Então a pirâmide de base triangular é essa figura aqui. A base é o triângulo equilátero de lado A e o vértice, o topo, seu topo, nesse outro plano, os dois planos paralelos, onde H é exatamente a distância entre os planos. Bem, se eu traço um eixo perpendicular aos dois planos, a partir desse ponto, a medida desse segmento sendo esse primeiro ponto a interseção do eixo com esse primeiro plano e esse segundo ponto a interseção do eixo com esse segundo plano, é a distância entre essas duas interseções, é H, que é a altura. A altura é exatamente a distância entre os dois planos paralelos, onde um plano é um plano da base, que contém a base, e o outro plano superior, dizer assim, é o plano que contém um topo. Portanto, se eu dou um sentido para esse eixo aqui, o sentido positivo, e transformo numa reta numérica, tá? A abscissa desse ponto aqui é 0, enquanto a abscissa desse ponto é H. Ok? E se para um certo valor x aqui, digamos, para um certo valor x aqui, tá? Eu crio um segundo plano, um plano que eu vou chamar de, vou denotá-lo por, vou denotá-lo por πx, um plano que está a uma distância x, tá? Que está a uma distância x desse plano superior π0, tá? Paralelo, né, aos dois planos, paralelo ao primeiro e, portanto, ao segundo, porque todo mundo é paralelo, o π0, paralelo ao πh, por sua vez, paralelo ao πx, né, os três paralelos. Esse plano πx, a sua intersecção com uma pirâmide, tá, dá o quê? Dá uma seção transversal dessa pirâmide. Seção transversal é essa correspondente ao plano πx, que eu vou chamá-la de ômega-x, essa seção transversal aqui, ó, de azul. Seção transversal. Eu estou pegando as seções transversais relativas a esse eixo, passando por esse ponto, por esse, de modo que a distância aqui é H, que é a altura da pirâmide. Uma observação: eu não estou tratando com uma pirâmide necessariamente reta. O que é uma pirâmide reta? É uma pirâmide cuja base tem um conceito de centro, triângulo equilátero tem centro, um retângulo tem centro, tá? E de modo que a projeção ortogonal do topo, do vértice do topo, sobre a base coincide com esse centro, coincide com o centro da base. E eu friso que nesse exemplo aqui, a pirâmide não é necessariamente uma pirâmide reta, tá? Ela pode ficar inclinada, ou seja, isso aqui não precisava nem, tá? O topo aqui, a projeção ortogonal, não necessariamente cai no centro da base, a projeção ortogonal do topo. Bem, mas você tem esse conceito de seção transversal, e você sabe que essa seção transversal variar continuamente, e ela varia continuamente, o volume dessa pirâmide, vou chamar de S, tá, que é um sólido,
não é um só de revolução, mas conhecidas as suas seções transversais e a área variando continuamente em relação ao eixo, está tudo aqui pronto, tá? O volume é a integral da área dessa seção transversal. Mas quem é a área dessa seção transversal? Bem, primeiro você observa o seguinte, se pegue essa face visível, não a face que está por trás. Se você considerar essa face visível aqui, desenhá-la bem aqui, tá? Como eu disse, a face não necessariamente é um triângulo isósceles, tá? Então não vou viciar o meu desenho, tá? Então você tem aqui a base A, né? Correspondente à seção transversal X, você tem esse lado, que eu vou chamar de L, e é evidente que como esse lado é a interseção dessa face com esse plano PX, esse lado é a interseção da mesma face com o plano PH, sendo os dois planos paralelos, tá? Esse segmento de medida L, que está aí, e esse aqui, eles são paralelos. Portanto, se essa medida daqui para cá é B pequeno, vamos dizer assim, e a medida total é B grande, ou seja, isso aqui, esse tamanho é B grande menos B pequeno, esse pedaço aqui, onde B grande é o tamanho total, claro que eu desenho assim. Então você tem o seguinte, por semelhança, tá? L está para A, assim como B pequeno está para B grande, né? Por semelhança de triângulos. Agora, se você baixar uma perpendicular aqui desse ponto, tá? Quando ela tocar esse segundo plano, nesse segundo plano aqui, tá? Tocar nesse ponto aqui, tocar esse segundo plano, essa medida aqui é H, tá? E se você monta esse triângulo aqui, ó, esse triângulo, tá certo? Passando uma paralela aqui, essa paralela tá nesse plano, tá? Então, traçando esse segmento nesse plano, quer dizer, a intersecção, uma paralela, vamos colocar assim, a intersecção desse plano com essa face dá esse segmento, e como os planos são paralelos, esses segmentos aqui são paralelos. E é claro que esse ponto estando no plano PX, essa distância daqui para cá, essa medida daqui para cá é o X. Ou seja, quando eu desenho esse triângulozinho aqui também, vou desenhá-lo de preto, tá? Vou botar a face, né? Face vermelha, para você entender. Aqui eu estou fazendo, tá? Então você tem esse lado, aqui, você tem essa aqui, que é a altura H, tá um pouco viciado, mas tudo bem, tá? Então você tem a altura H, tá em preto, perdão, vamos organizar melhor, então você tem esse lado, né? Esse lado aqui, que é esse, tá? Que é o mesmo lado aqui, desculpa, então, tá aqui é o mesmo lado, tá? E você tem aqui a altura, né? H, é H, tá certo? Esse segmento é esse que está aqui, estou desenhando em escala menor. Você tem isso aqui paralelo, de modo que essa medida aqui é o mesmo Bzinho, esse é o Bzão menos o Bzinho, aqui o Bzão é o comprimento total. Essa medida aqui é X, e como isso aqui é a altura, né? É a altura, isso aqui é H menos X. Então você tem também que tem duas coisas. Você tem essa proporção aqui e você tem essa outra. Bzão, Bzinho está para Bzão, assim como X, que é a medida, desse lado está para H. Por quê? Porque os dois triângulos são semelhantes, né?
Tá? Os ângulos internos são iguais, por causa do paralelismo. Logo você tem, por transitividade, L sobre A igual a X sobre H. Ou seja, o L é AX sobre H. Isso que você fez para essa face visível, você repete o procedimento para todas as faces, você vai encontrar, ó, como os lados as bases são todos iguais a A, porque a base é equilátera, você vai encontrar que todos os lados têm o mesmo comprimento L. Tá? Portanto, você tem, tá, que as seções transversais, elas são semelhantes, são todas triângulos equiláteros de medida L. Claro, dois triângulos equiláteros são semelhantes, sempre. Assim como dois quadrados são semelhantes. Assim como dois polígonos regulares são sempre semelhantes. Bem, mas então, você tem a área, tá? Você tem a área, lembrando que, vou fazer uma formulazinha aqui, é só lembrar para você, quando você tem um triângulo equilátero, um triângulo T equilátero, medida L, tá? DL, a altura desse triângulo equilátero, quanto é? É L raiz de 3 sobre 2. De modo que a área desse triângulo é metade da área da base, que é L, vezes a altura, que é L raiz de 3 sobre 2. Então, a área da raiz de 3 sobre 4, L2. Então, conclusão. Daí, a área da seção transversal, ômega x, quem é? É raiz de 3 sobre 4, vezes o lado ao quadrado, vezes o quê? A2 sobre H2, vezes x2, lado ao quadrado. E, assim, tá? O volume desse prisma, tá? O volume desse prisma, vamos voltar para cá. Então você tem a área da seção transversal, o volume do prisma, o volume da pirâmide, prisma é outra coisa. O volume da pirâmide é quem? É a integral, tá? No intervalo de existência da pirâmide, ao longo do eixo, né, em relação, são constituídas as seções transversais, então fica a integral de 0 a h da área da seção transversal, que é, portanto, a integral de 0 a h de quem? De raiz de 3 sobre 4, A2 sobre H2, x2, integral em x. Momento, deixa eu continuar nessa parte. E isso é igual, isso é uma constante, sai da integral, fica raiz de 3 sobre 4, vezes A2 sobre H2, vezes integral de x2, x3 sobre 3. Variando de quanto a quanto? Variando de 0 a h. No 0 dá 0, então isso dá raiz de 3 sobre 4, A2 sobre H2, tá? 2 sobre H2, vezes H3 sobre 3. 3 sobre 3, que dá o quê? Raiz de 3 sobre 4, raiz de 3 sobre, fazer logo a conta,
raiz de 3 sobre 12 A2 vezes H. Ou seja, o volume da pirâmide é raiz de 3 sobre 12 A2 vezes H, unidade de volume. Perceba que esse resultado vai ao encontro da aplicação de uma fórmula para calcular o volume da pirâmide, que muitos veem lá no ensino médio sem demonstração. Lá é sempre dada a forma. O volume da pirâmide é 1/3 da área da base vezes a altura. E isso vai ao encontro dessa fórmula. Por quê? Porque observe, ó, vamos fazer a conta aqui só verificar que as coisas coincidem. Quem é a área da base? A área da base o volume de S tem que ser 1/3, está cá em vermelho, 1/3 da área da base. Qual é a área da base? A base, aqui, a base da minha pirâmide, é um triângulo equilátero de lado A. Então isso aqui fica o quê? 1/3 de raiz de 3 sobre 4 vezes A2. Isso é a área da base, né? Por essa fórmula, vezes H. Que dá quanto? Que dá exatamente raiz de 3 sobre 12 A2 vezes H. Só que esse caso aqui, tá? A gente vem por uma fórmula plenamente justificada. Inclusive, você pode ver na descrição do vídeo os links dos vídeos, tá? Da segmentação dos vídeos da aula teórica que apresenta a fórmula, né, que define o volume de um sólido, não necessariamente de revolução, mas com as seções transversais planas conhecidas em relação a um eixo, variando continuamente a área dessas seções transversais ao longo do eixo. Nós sabemos, vocês já sabem, já foi apresentado, que o volume desse sólido é a integral da área da seção transversal. Definição já usada aqui. Pronto. Então tá aí.